Vamos conversar sobre uma ideia que está literalmente mudando a forma como a gente enxerga nosso lugar na história do planeta. Um nome novo para nossa era geológica, um que coloca a humanidade bem no centro do palco, o Antropoceno. Vamos entender o que isso significa de verdade. Para entender como tudo começou, a gente precisa voltar para uma conferência científica lá no ano 2000. Por séculos, o nome oficial da nossa época era Holoceno. Ponto. Mas aí, no meio de uma discussão, o químico e vencedor do prêmio Nobel, Paul Cruzen, meio que perdeu a paciência, interrompeu todo mundo e soltou essa frase. Não, nós estamos no Antropoceno. E essa frase, gente, ela deu início a um debate que está rolando até hoje. Tá, mas o que essa palavra quer dizer, afinal? Antropoceno vem do grego anthropos, que é humano, e kainos, que é novo. A ideia central é que a humanidade virou uma força da natureza. É isso mesmo, uma força geológica tão poderosa quanto vulcões ou uma era do gelo, capaz de moldar os sistemas que mantêm o planeta funcionando. É, basicamente a gente admitindo, ok, esta é a era do nosso impacto na Terra. E para a gente ter noção do tamanho dessa virada de chave, olha só essa comparação. De um lado, o Holoceno. Durou quase 12 mil anos. E o mais importante, foi um período de clima super estável, sabe? Foi esse climinha ameno que deixou a civilização humana florescer, com agricultura, cidades, tudo isso. Do outro lado, o Antropoceno. A marca registrada dele? Mudança. Rápida, instável e que, ironicamente, ameaça a própria civilização que o Holoceno ajudou a construir. Essa transformação toda começou para valer lá na Revolução Industrial, mas foi depois de 1950 que a coisa, nossa, entrou em hipervelocidade. Os cientistas têm até um nome para isso, a grande aceleração. Dá uma olhada nessa linha do tempo. O marco que alguns propõem é 1784, com a máquina a vapor. A gente levou a história inteira da humanidade para chegar a 1 bilhão de pessoas lá por 1800. Mas depois de 1950, a curva de crescimento fica quase vertical. Em pouco mais de 70 anos, a gente pulou para mais de 8 bilhões de pessoas. É impressionante. E não foi só a população que explodiu, não. Nos 50 anos seguintes a 1950, a economia global quadruplicou. E o comércio mundial? Cresceu 10 vezes. Foi uma aceleração que nunca tinha sido vista antes, movida a combustível fóssil barato e um novo jeito de consumir em massa. Só que todo esse crescimento veio com uma conta. E uma conta bem salgada, viu? A grande aceleração trouxe junto uma poluição absurda, uma perda de biodiversidade que assusta, o aquecimento do planeta a um ritmo alucinante e a acidificação dos oceanos. Então, o ponto é que o motor do nosso progresso virou também o motor de uma crise ambiental gigantesca. Diante de tudo isso, a pergunta é: como é que a gente mede esse impacto todo? Bom, um grupo de cientistas criou uma espécie de painel de controle para o planeta. Uma forma de entender até onde a gente pode esticar a corda sem que ela arrebente. E a questão central é essa aí. O planeta tem limites, né? Até que ponto a gente pode pressionar os sistemas dele antes que eles entrem em colapso ou mudem para sempre? Existe um espaço seguro para a humanidade operar? A resposta para essa pergunta é o conceito de limites planetários. Pensa que é tipo um check-up médico da Terra. Os cientistas identificaram 9 processos que são essenciais para manter o planeta estável e funcionando bem. Coisas como o clima, a biodiversidade, os ciclos da água. Cada um desses processos tem um limite que, olha, seria muito bom a gente não ultrapassar. E aqui está o resultado do exame. Como o gráfico mostra, dos 9 sistemas vitais do planeta, a gente já passou, e passou feio, do limite de segurança em 4 deles. A gente está falando de mudanças climáticas, da extinção de espécies, que é a tal da integridade da biosfera, do desmatamento e do uso exagerado de fertilizantes, que bagunça todo o ciclo de nutrientes. O que isso significa na prática? Imagina que a gente está navegando num barco que sempre esteve em águas calmas. De repente, a gente entra numa área de tempestade, só que sem mapa. As regras do jogo que a gente conhecia não valem mais, e a estabilidade do nosso barco planetário se torna uma grande incógnita. É uma zona de alto risco. Mas espera aí, tem uma complicação bem séria nessa história. Quando a gente fala do Antropoceno, a era do ser humano, de quem exatamente a gente está falando? A culpa é de todo mundo, por igual? E é aqui que o termo antropoceno leva a sua maior crítica. Porque pensa bem, será que toda a humanidade tem o mesmo peso nessa conta? Ou será que o impacto foi, na verdade, bem desproporcional? Essa pergunta leva a gente direto para uma discussão sobre justiça ambiental.
E foi por causa disso que surgiram outros nomes. Tem gente que prefere Capitaloceno, para focar no sistema econômico e na sua necessidade de crescer sem parar. Outros falam em Ocidentaloceno, para apontar o dedo para o papel histórico dos países ricos e industrializados. O ponto em comum de todas essas críticas é simples. Culpar a humanidade inteira pode acabar escondendo quem são os verdadeiros responsáveis e quem mais lucrou com tudo isso. Para se ter uma ideia do tamanho dessa desigualdade, se liga nesse número: 50%. Metade de todas as emissões de gases de efeito estufa vem dos 7% mais ricos da população mundial. É um grupo de gente menor que a população da Europa, causando metade de um problema que afeta o mundo inteiro. E a injustiça não para por aí, que é o mais cruel. As populações mais pobres, as que menos emitiram gases, são justamente as que mais sofrem com os efeitos. Com as secas, as enchentes, a subida do nível do mar, essa é a dura realidade da chamada injustiça ambiental. Ok, o problema é complexo, a responsabilidade é desigual, a gente já entendeu. E agora? O que está sendo feito para lidar com essa crise? Vamos ver algumas das respostas que estão surgindo. A resposta acontece em vários níveis, sabe? Lá em cima, a gente tem os acordos globais, como o Acordo de Paris, que tentam colocar todo mundo na mesma página. Um degrau abaixo, cada país define suas próprias metas nacionais. Mas a base de tudo, o que faz a coisa andar, é a ação cidadã. São os movimentos sociais, as ONGs, que pressionam de baixo para cima para garantir que as promessas dos políticos não fiquem só no papel. E para trazer essa discussão toda para uma escala que a gente consiga entender melhor, existe a pegada ecológica. É uma ferramenta que calcula quanto de recursos naturais a gente demanda e compara com o que o planeta consegue renovar. Basicamente, mede o tamanho do nosso apetite por natureza. E qual é o resultado dessa conta hoje, no mundo todo? É esse número aí, 1,75. Sabe o que isso quer dizer? Que nós, como humanidade, estamos consumindo os recursos como se a gente tivesse quase 2 planetas para bancar o nosso estilo de vida. A gente está usando a natureza 75% mais rápido do que ela consegue se recuperar. Pois é, a gente está operando no vermelho com o planeta. É como ter uma conta no banco e gastar o dinheiro muito mais rápido do que o salário entra. Todo ano tem um dia simbólico, o Dia da Sobrecarga da Terra, que marca quando a gente esgotou o orçamento da natureza para aquele ano. E a cada ano que passa, esse dia chega mais cedo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é a mais importante. O antropoceno nos dá um poder que nenhuma outra espécie jamais teve: o poder de definir o futuro geológico do planeta. É uma responsabilidade gigantesca. A pergunta que fica não é só para os governos ou para os cientistas, mas para cada um de nós. Nesta era dos humanos, que tipo de ancestrais a gente vai escolher ser? O futuro, literalmente, depende da nossa resposta.